E eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o CRISPR. Então, o CRISPR, oi, tudo bem? O CRISPR é uma ferramenta de engenharia genética em que você consegue modificar o DNA das células. Então, a gente já tinha outras ferramentas de engenharia genética, mas o CRISPR ele é muito mais simples, né? Antigamente era como se você tivesse que trocar todo o hardware da célula. O CRISPR é como se fosse um software que você vai lá de uma maneira muito mais rápida, mais precisa e mais barata, modificar algum gene que seja do seu interesse. É como se fosse uma tesourinha, você entra no DNA, escolhe os genes que você quer, no lugar que eles estão, você os recorta e você substitui por aqueles genes que você quer modificar, certo? Exatamente, isso mesmo. E isso serve na prática para, por exemplo, curar algumas doenças que a gente sabe que tem causas genéticas ou até mesmo para mudança e manipulação genética de organismos. A gente pode fazer, por exemplo, um ser humano com olho azul, olho verde, ou mais alto, mais baixo. É por aí que a gente está indo? Exatamente, você pode fazer tanto para humanos quanto não humanas, plantas, animais, e você pode curar doenças. Então, hoje a gente tem cerca de 6 mil doenças genéticas catalogadas, dessas só 5% hoje a gente tem algum tipo de tratamento. Então, você sabe que tem a doença e não tem muito o que fazer, além de tentar controlar os sintomas. Então, essa técnica abre espaço para a cura de todas essas doenças, né? Claro, levando algum tempo, algumas vão ser primeiro, outras depois. E você também abre espaço para isso que a gente chama de design de bebês, né? Que é você, a partir do CRISPR, poder escolher algumas características dos seus filhos. Então, a diferença do CRISPR para o que a gente já tinha é que ele torna isso muito mais popular, né? E o acesso a essa técnica ela vai estar disponível para cientistas e não cientistas, como você já tinha discutido comigo. Bom, e as consequências disso são enormes. De certa forma, é uma popularização, é como se fosse o computador pessoal da edição genética, né? Meio isso, exatamente. A gente vai estar colocando na mão de cada pessoa a possibilidade de editar genes, até mesmo por computador, né? Pelo que eu entendo, você vai ver no computador, por exemplo, um genoma humano, vai escolher lá o lugar que você quer, vai escolher o que você quer implementar naquele lugar. Obviamente, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai criar uma série de erros, uma criatura mutante, um ser humano mutante, um rato mutante. Uhum. E você vai lá e, brevemente no futuro, alguma máquina deve fazer isso por você. Não necessariamente você vai precisar de cientistas, né? Você vai ter um robozinho que vai fazer... Você pode fazer as simulações por computador. É claro que o processo efetivamente tem que ser biológico, mas você já pode simular por computador. Mas essa técnica não está ainda 100% precisa, né? Então, apesar do nosso DNA, né, o nosso genoma já ter sido totalmente codificado, a gente ainda não sabe e talvez nunca vá saber o que cada gene faz, né? Então, você tem esse risco do que a gente chama de off-target, que é você tentar, por exemplo, mudar a cor do olho e aparecer, sei lá, um rabo, né? Porque, claro, no cor do olho não já está bem identificado, mas se você começa a mudar características mais complexas, por exemplo, inteligência, algumas coisas assim, provavelmente não vai ser só um pedacinho de gene, né? Você vai ter que alterar em vários lugares e essas coisas mais complexas podem gerar aí seres humanos mutantes ou animais que a gente não sabe bem o que vai dar. Exatamente por isso, obviamente, todos os conselhos de ética, né, tanto na biologia quanto na medicina, não deixam de ser utilizados em embriões, a não ser com casos específicos, como aconteceu agora na Inglaterra, de embriões que até uma semana, né, passa por um conselho de ética e tudo mais para erradicação de algumas doenças, ou para estudo de algumas doenças. Mas, provavelmente, países não tão éticos, né, e com, vamos dizer assim, com uma sociedade civil menos estruturada, vão utilizar essa técnica para produzir mesmo seres com superpoderes, entre aspas, ou animais, ou até mesmo vírus, armas, né, baseadas em vírus ou bactérias geneticamente modificados. Como é que você vê isso acontecendo? Parece que a coisa vai realmente popularizar. Tudo isso pode acontecer, né? Acho que como a gente já falou sobre outras tecnologias, a tecnologia é sempre neutra e ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, dependendo da mão de quem que isso cai, né? O risco dessa tecnologia específica é que ela realmente é muito acessível, então ela é fácil de pessoas mal intencionadas utilizarem. E aí você pode, né? O próprio diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos classificou essa semana o CRISPR como uma das possíveis armas de extinção em massa, né? Porque realmente, se você criar, por exemplo, um mosquito que né, a gente está falando de Zika vírus e tudo mais, você pode criar
esse tipo de animal que vai poder, enfim, matar um monte de gente se tiver inoculado algum vírus, por exemplo, coisas desse tipo tá sujeito a acontecer, né? Eu não sei o que vai acontecer antes, se a gente vai desenvolver um super-humano e virar uma raça aí mais poderosa, ou se a gente vai conseguir se matar antes disso com essas armas de destruição em massa. Eu acho que assim, uma analogia interessante é pensar o seguinte, por exemplo, armas nucleares, né? Elas estavam disponíveis para se fazer energia nuclear, que é limpa né, quando não tem um acidente, é muito positiva para o meio ambiente. E pode Exatamente. fazer armas nucleares. E na parte de genética, eu diria assim, que é a mesma coisa, né? Você pode, vamos dizer, curar doenças e melhorar, vamos dizer, características, né, do ser humano, de animais ou de plantas, ou pode usar isso para o mal. A diferença até então é que para você modificar um organismo, você precisava de um nível de recursos muito mais alto, né? Geralmente disponíveis para países, ou seja, para você fazer uma arma biológica, você precisava de recursos de laboratórios, dezenas ou centenas de cientistas com muito conhecimento e recursos financeiros, máquinas, etc., que só países, vamos dizer assim, poderiam investir nisso, né? Isso, e os países assinaram acordos de não fazer isso, então você tinha um controle muito maior, né? Mas com o CRISPR, pelo que eu entendo, com o passar do tempo, não agora, obviamente, mas com o passar do tempo, em teoria, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, com acesso a um computador, e se existir uma máquina para se fazer essa mudança genética de forma automática, que deve existir em algumas décadas, você vai ter isso disponível para qualquer pessoa na internet, ou seja, você vai poder uploadar um organismo geneticamente modificado, por bem ou por mal, as pessoas vão fazer o download e essa máquina vai mudar o gene e vai fazer essa configuração da forma, né, com as instruções do download. Então, o que a gente está vendo aqui é que, muito em breve, isso é uma revolução mesmo na genética e vai popularizar a genética como os smartphones, né? Exatamente. A gente estava até conversando, né? Até aqui tem uma pessoa no Indiegogo vendendo um kit para você fazer um CRISPR em casa. Então, e aí, claro, você não vai estar modificando embriões, né, para fazer com bactéria, então você consegue alterar o DNA da bactéria de forma que ela pode brilhar do escuro ou mudar de cor, fazer esse tipo de coisa. Então, assim, está disponível para até criança começar a brincar. Então, realmente é uma técnica que vai se popularizar e aí você, enfim, consegue fazer essas anomalias aí em curto prazo, né? A gente ainda não consegue fazer em humanos, mas vai conseguir aí nos próximos anos, muito pouco tempo. E uma pergunta aqui para o pessoal que não entende. O genoma, né, quando houve o sequenciamento do genoma, foi laudado como uma revolução científica, e é, de fato, uma revolução científica, mas ele não produziu os resultados que a gente gostaria que ele produzisse, né? Foi muito hypeado, vamos dizer, dizendo que uma série de doenças seriam curadas, etc. Você vê algum paralelo entre essa possível revolução do CRISPR com o genoma, ou seja, está se falando muito que vai poder se fazer muita coisa, mas vai demorar muito ainda, ou isso é algo muito mais prático do que foi o mapeamento do genoma? Na verdade, agora você vai conseguir colocar o mapeamento do genoma em prática. Então, você sabia como... A gente tem o genoma codificado, mas não sabia muito bem como manipular isso. Entendi. E com o CRISPR você consegue. E do lado da identificação do genoma, né, o preço caiu muito. Né? O preço de você identificar o genoma individual de cada pessoa caiu numa velocidade dobro da lei de Moore que a gente conhece na tecnologia. Então, barateou muito a codificação genética e esse barateamento junto com o CRISPR é que vai tornar, eu acho, a genética muito mais efetiva, né, a partir de agora. Se não fosse a identificação da dupla hélice do DNA lá na década de 50, e o sequenciamento do genoma humano, a gente não teria como utilizar o CRISPR para nada, obviamente. Então, assim, uma tecnologia... a gente quer saber o que está fazendo na tentativa e erro. Entendi. Agora a gente estudando, agora o que a gente tem que estudar mais ou menos o que cada gene é responsável, né? Porque, como você falou antes, um gene pode ser responsável pela cor dos olhos e pela altura, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui como analogia, mas a gente vai ter que estudar agora toda essa correlação entre mudar cada letrinha, né? Mas muitas doenças a gente já tem exatamente o gene mutante codificado. Então, por exemplo, fibrose cística ou várias outras doenças genéticas, a gente já sabe qual é o erro. Então, fica mais fácil você consertar nesse tipo de doença.
Mas o que vai haver agora é muita tentativa e erro mesmo, de como está barato e disponível para todo mundo, de tentar mesmo, por tentativa e erro, começar a modificar ratos, né, que tem 85% do genoma igual ao humano, e tentar descobrir o que está acontecendo com eles. Na China, por exemplo, já estão fazendo isso, né, no laboratório. Já fizeram com um cachorro, inclusive, um cachorro super musculoso, mutante, então esse tipo de coisa vai começar a aparecer mais e mais. Você acha que essa é a maior revolução na biotecnologia dos últimos tempos? Ah, sem dúvida, com certeza. Pela simplicidade, pela democratização da técnica, né? E pela genialidade, né? Interessante que ele foi descoberto, o CRISPR é um mecanismo de defesa das bactérias contra infecção por vírus, uma coisa totalmente surpreendente, né? As pessoas nem sabem que as bactérias também, que nos infectam, podem sofrer infecções. Elas usavam o CRISPR para poder eliminar o vírus da célula e não morrer, e a gente está utilizando esse mecanismo das bactérias para poder alterar aí a nossa genética. Não, beleza. Não, então é isso. Obrigado aí pela conversa e a gente volta mais um papo muito em breve. Tá bom, até mais. Obrigada.